Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para deixar mais um sermão do monte. Hoje vamos meditar no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Vamos analisar aquilo que o Senhor Jesus fala a cada um de nós. Neste sermão do monte, nós estamos aprendendo muito, cada dia, cada versículo. Ele tem algo importante que Jesus, o nosso Salvador, diz para cada um de nós. Vamos analisar o que está escrito em Mateus 5, verso 8. Muito bem, está escrito assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque porque verão a Deus. Então, amado, nessa série da bem-aventurança, no Sermão da Montanha, estamos tratando sobre aquilo que o Senhor Jesus ensina acerca daqueles que irão fazer parte do reino de Deus. Hoje vamos falar sobre os limpos de coração. Quando o Senhor Jesus descreve o cidadão do reino de Deus, ele traz algo sobre si próprio nessa característica. O Senhor Jesus chega agora em um aspecto revelante, com uma bênção especial. Qual é essa bênção? Ver Deus. Nós sabemos que o problema é que ver a Deus parte de ser ter é, um coração purificado. Isso gera a seguinte pergunta: como serei puro de coração, sabendo quem eu sou? Então, nós vamos ver que quando nós falamos sobre a pureza, a Bíblia ela é muito objetiva ao falar sobre o coração. O coração, o centro de nossas emoções, o centro de nossos desejos e de quem somos. Jesus disse, porque do coração procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Mateus 15, verso 19. O profeta Jeremias, analisando a sua condição diante de Deus, ele afirma que o nosso coração é corrupto, é enganoso, é terrivelmente corruptível, diz ele. Interroga a Deus, quem a conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Então, amado, esta realidade do nosso coração deve estar bem claro para nós, trazendo-nos a consciência de que existe um mal que precisa urgentemente de restauração. Existe um mal que está alojado em nossos corações que precisa de purificação. No entanto, assim como a Bíblia é clara sobre nosso problema, ela também é clara com relação à solução. Aquele que nos chama à pureza é o mesmo que nos purifica, mas essa purificação ocorre pela fé. Além disso, compreender o coração sobre uma perspectiva bíblica é fundamental para nós compreendermos os nossos pecados e os pecados da sociedade em que estamos inseridos.
Enquanto a Bíblia nos ajuda a trilhar o caminho, a trilhar esse caminho na verdade, firme, firme, no caminho imutável, o mundo se enche de verdade que mudam de tempo em tempos e de pessoas para pessoas. O mundo declara hoje que existe uma liberdade, até mesmo fora da realidade, onde dizem que tudo, tudo está autorizado. Nada, nada mais é pecado. A liberdade que o mundo vive com intensidade é, é um caminho largo para os pecados. O mundo vive sobre os pecados, sobre a impureza de seus corações. Os corações destas pessoas levam cada vez mais para longe de Deus, trazendo para si condenação sem fim. Precisamos entender que Deus é puro e Ele quer nos purificar. O nosso Deus, então, é puro e demanda pureza dos seus filhos. Em Efésios capítulo 1, verso 4, nós vemos que o que Deus nos ensina acerca da pureza. Os autores bíblicos sempre enfatizaram a santidade por estarem lidando com um Deus puro, com um Deus santo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele descreve a cena em que ele é levado à presença de Deus, um Deus santo, onde ele vê o santo sentado no trono. Era o que ele vê os serafins clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então o serafim clamava a Deus. Então ele reconhece os seus pecados. O profeta Isaías, ele enxerga a sua impureza. Assim deve acontecer conosco, amado. Também servimos ao mesmo Deus de Isaías, que se importa com nossa pureza, para que fôssemos purificados. Então ele enviou seu filho para nos fazer enxergar nossos corações, para trazer perdão e dar nova vida em santidade. Então, é por meio de Cristo que podemos caminhar em pureza, trilhar o caminho da pureza. Não é tão simples, amado. É uma jornada difícil, de muitas lutas. Se você creu no Senhor, se nós cremos no Senhor, então a nossa jornada para a pureza é através de luta. Lutamos contra o pecado. Não existe algo maior do que o nosso próprio erro. Porque muitas vezes praticamos erro consciente. Talvez, talvez a boa nova é, é uma fórmula que Jesus nos dá. Talvez não, na verdade, as boas novas são a fórmula que Jesus nos dá para trilharmos o caminho da vida. Crer, crer na palavra da verdade. Aquele que busca a pureza estão numa guerra consigo e com o mundo. E muitos estão cansados das lutas, mas sempre a nossa força é renovada pela graça salvadora que nos sustenta. Então é possível ter uma vida pura. A pureza do coração não deve ser confundido com os cumprimentos de regras. Não é que nós temos que praticar regras e mais regras, não. E o nosso coração deve estar purificado com o sangue de Cristo.
Os nossos corações têm que estar gravado a palavra da verdade na tábua do nosso coração, que Deus escreve os seus estatutos, o seu mandamento. Este é a marca de Cristo em nossa vida. Os fariseus, eles seguiam regras, mais regras, na época de Jesus. Os fariseus tinham uma boa aparência, aparentava ser puro, mas por dentro tinha um coração orgulhoso, orgulhoso de sua posição religiosa. Ao invés disso, nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração e ao próximo, mais do que nós mesmos. Não atentando somente nossa, da nossa aparência externa, mas na aparência, naquilo que o nosso coração nos motiva. A nossa motivação deve nos mover, viver um padrão que nos torna puro diante de Deus, para não sermos reprovados por Deus. Em Tiago 4, verso 8, o autor nos chama a atenção, ele nos chama a atenção sobre um detalhe importante. Se ansiamos pela pureza, ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Outro, aí ele diz, purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimos duplo, limpai o coração. Então, nós vemos que existe corações que são muitas vezes movidos por desejos duplos, pessoas que estão tentando de toda maneira buscar a santidade, mas acabam caindo, sendo movido pelos desejos da sua própria concupiscência. E precisamos nos limpar. Jesus, em Mateus 22, verso 34, disse que devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Para termos uma vida pura, precisamos amar a Deus com integridade. Ter mente dividida entre o mundo e Deus é ter o ânimo dobre, ou seja, ter dentro de nós dois caminhos. E tentar servir dois senhores. Isso é impossível. Nós temos que agradar a um ou desagradar o outro. Então, precisamos fazer um exercício prático de buscar, pensar, amar e agir como o Senhor Jesus fez. Agindo assim, o mundo não será tão agradável aos nossos olhos. E estaremos firmes com uma fé sólida para passarmos muitas vezes pela tribulação até o grande dia. Enquanto não chegar a consumação de todas as coisas, certamente seremos tentados. Enquanto estivermos aqui na terra, amados, seremos levados à tentação. Certamente podemos experimentar muito do Senhor aqui e agora. Pense quantas coisas Deus fez por mim e por você. Pense em sua família. Quanto Ele tem sido bondoso. Quanto Deus tem sido fiel. Deus tem nos guardado. Não tem deixado faltar nada para a nossa família. De muitas e muitas maneiras, vemos Deus, através dos atos cotidianos da vida, nos surpreendendo. Ele tem nos guardado, tanto no nosso lar quanto na nossa jornada secular. Então precisamos estar pronto para escolher servir a Deus, para que Ele venha purificar a nossa vida. Assim devemos buscar uma vida pura, apontando
preparando nossos corações unicamente para Deus, ciente que mesmo com vivendo num mundo de pecado, vivendo num mundo contaminado pelo pecado, nós lutamos contra a vida de pecado. Temos que estar centrado em Deus. Precisamos glorificar ao único que é digno, o Deus Santíssimo. Devemos desejar ardentemente a pureza, a verdade, que aqueles que tiverem o coração puro, um dia chegará diante de Deus e verá Deus face a face. Sabemos que Moisés almejava ver a Deus, mas Deus disse para ele: olha, homem nenhum pode ver a minha face e viver, mas fica ali na rocha, eu vou passar diante de você toda a minha glória. E você me verá passando, mas você verá eu somente a minhas costas, diz o Senhor. E foi o que aconteceu. E quando Moisés viu as costas de Deus, ele não viu a face de Deus. O rosto de Moisés brilhava como o sol do meio-dia. Imagina quanta glória, amados, poderemos receber ao ver Deus face a face. Então eu gostaria, ao encerrar essa bem-aventurança daqueles que têm o coração puro, purificado pelo sangue de Cristo, eu gostaria de lançar algumas interrogações somente para vocês refletir. Você não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Como tem sido a sua luta contra o pecado? Você tem lutado, tem batalhado a batalha da fé? Onde você tem ancorado o coração? Seus desejos mais profundos? Onde você tem deixado seus desejos mais profundos? Será em Deus? Ou será nos desejos da carne? A sua vida é marcada por um comprometimento com a igreja, com seu ministério? Você tem servido a Deus? Ou você tem servido a si mesmo? Servir a Deus, renunciar ao pecado. Você tem feito isso? Você tem renunciado ao pecado? Se alguém perguntasse para a sua esposa, ou para seu esposo, ou para filhos, ou pais, como você será? Como você é diante dos seus familiares? Você honra a sua família, assim como você tem honrado ao Senhor? Qual é a sua condição no meio do seio familiar? Será que você tem sido um exemplo para sua esposa, para seu esposo, para seus pais, para seus filhos? Será que os seus filhos são marcados pelo exemplo da sua vida? Ou será que seus filhos dizem: não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe? Pense nisso. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, Campo Grande agora, é 4h15. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.